No vídeo de hoje, vamos trazer a análise do fundo DCRA11, o Fiagro da Devante. Vamos analisar os seus últimos resultados, ver o seu dividend yield nos últimos meses e comparar ele com outros fundos semelhantes. Ao final, vamos apontar os pontos positivos e negativos que identificamos neste fundo. E aproveite para deixar nos comentários, você possui algum Fiagro no momento? Tem interesse nessa classe de ativos? Deixe aqui nos comentários. E se o vídeo ajudar os seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Como sempre fazemos em nossos vídeos, vamos analisar o portfólio do fundo, que nesse caso é um portfólio bastante reduzido. O fundo tem ali algumas posições mais relevantes, com participações de 15,5% do seu patrimônio, um segundo colocado com aproximadamente 15%. Portanto, o primeiro ponto que a gente já identifica é que existe de fato um nível de concentração relevante do patrimônio líquido do fundo em alguns devedores específicos. A posição mais relevante é a Reiter Logística, que é uma empresa de logística que atua no estado do Rio Grande do Sul, na área de transporte, distribuição e logística verde, sendo uma prestadora de serviços para o agronegócio desse estado. Outra posição relevante é o Grupo Sim, que é uma empresa de distribuições de combustíveis, também no Rio Grande do Sul. Temos o Grupo Primato, que é uma cooperativa agrícola no Paraná, a Fiagril, que é uma distribuidora de insumos localizada no Mato Grosso, e a Toex, que cuida da armazenagem para exportação, localizada no estado do Paraná. Essas são as 5 maiores posições desse Fiagro e representam aí somados cerca de 60% do seu patrimônio líquido. Resumindo o portfólio, a gente encontra um percentual relevante localizado na região sul do país. Esse portfólio ele é composto por 80% de CRAs e 15% de CRIs. Os segmentos até que são diversificados, atuando na área de revenda, armazenagem, logística e distribuição de insumos. Em termos de indexação, a gente tem 74% do fundo indexado ao CDI com uma taxa média de mais 4,9% e 20% em IPCA mais 11,7%. Nesta tabela, vemos o demonstrativo de resultados do último mês do fundo. O principal ponto que vale a pena chamar a atenção é que os juros compõem de fato um percentual relevante do resultado distribuído pelo fundo todo mês. Esse fato permite ao fundo ter uma certa estabilidade nos resultados ao longo dos meses, como podemos ver nesse gráfico. E o dividendo mensal tem passado de 1% nos meses apurados aí nesse último ano, o que de fato é um bom resultado para o investidor. Agora, comparando a cota patrimonial com a cota de mercado, a gente observa ali que o valor de cota de mercado ficou abaixo da cota patrimonial ao longo de um grande período aí, né, desde o final do ano passado, abrindo uma oportunidade para aqueles que pretendem investir nesse fundo. Olhando a liquidez, fica um ponto de atenção. O volume negociado no mês chega a 5,8 milhões. Portanto, se fizermos uma taxa diária, é um volume bastante baixo. Esse volume tem oscilado um pouco ao longo dos últimos meses, mas nada que chame atenção. E o número de cotistas tem aumentado gradativamente aí ao longo dos meses. Agora vamos comparar o DECRA 11 com outros fundos voltados para o agronegócio. Comparando o dividend yield de 15,6%, podemos dizer que ele está numa faixa intermediária comparando com os outros.
sua relação preço-valor patrimonial ele tem um desconto maior do que outros fundos nesse momento. A sua liquidez é o que pesa, é uma liquidez relativamente baixa, de aproximadamente R$300 mil, enquanto vários outros fiagros já conseguem aí ter liquidez diária acima de R$1 milhão. O número de cotistas, 17 mil cotistas, mas por ser um fiagro que tem uma cota próxima a R$10, ele pode despertar aí mais interesse dos investidores. O percentual em caixa do DECRA 11 é de 6,4%, seu patrimônio abaixo de R$100 milhões. A sua taxa de administração está num patamar intermediário, aí ficando em 1%. Quem investiu há um ano apresentou uma perda de 5,5% na cota, mas recebeu dividendos na casa de 14,9%, tendo um ganho de 9,4%, ficando, portanto, acima da inflação. Neste gráfico de valor da cota, a gente percebe como oscilou a cota do DECRA 11 ao longo dos últimos meses. E o seu valor patrimonial em 9,63, portanto, ligeiramente acima da cota hoje de 9,22. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no DECRA 11. Do lado positivo, é um fundo que valeria a pena estar em uma carteira diversificada, caso se queira ter uma diversificação geográfica, focando um pouco mais o investimento na região sul do país. Afinal, ele tem um percentual relevante de investimentos na região sul. A diversificação de setores é interessante, né? Tem uma certa diversificação. A parcela de juros bastante relevante no resultado do fundo, que tem dado maior estabilidade para ele nos últimos meses, e um desconto interessante nesse momento em relação ao seu patrimônio líquido. Do lado negativo, até por ser um fundo de menor porte, ele tem uma concentração com 60% do seu patrimônio líquido nas 5 maiores posições, ele tem um menor nível de liquidez nesse momento e é um fundo de pequeno porte, portanto, atenção, né, que esse pequeno porte aí ele pode estar muito mais sujeito a oscilações ou problemas que um ou outro devedor tenham em relação ao pagamento dos seus instrumentos de dívida. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.